Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros, muito boa noite. Peço desculpa pela minha iluminação, vocês estão me vendo muito agora, isso é nunca legal, né? Porque, né? Deu um problema aqui na lâmpada, por isso que a gente atrasou um pouquinhozinho só, mas estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira. Essa semana que vai ser um pouco mais curta pra gente, porque não teremos live na quarta e na quinta-feira, né? Não vamos ter tanto Ares da Guerra quanto o Tolo que roubou a Alvorada, mas não se preocupem, porque só foi pulado um dia, né? Só vamos ter um dia a mais. Inclusive, que eu vou ter que conversar com o Matheus, se ele não consegue terminar antes do dia 15, o Ares da Guerra, né? Tipo, ter um dia a menos, porque eu gostaria muito de ver o Homem-Aranha, mas eu acho que não vai rolar, não. Bom, brincadeiras à parte, vai viu? Depois do RPG, pô. Não vou dá. fazer isso. Não pode. Eu tenho criança pequena, não pode. Leva a criança também. É pra ver o muito- Miranha, cara. Muito Veste- saudável pra quem for ver o filme junto na mesma sessão. Veste né? ela de Miranha também. Não, brincadeiras à parte, vamos lá para mais um episódio da nossa Taverna da Não Tagarela. Dessa vez a gente vai falar sobre morte de personagens, galera. Uma coisa que todo RPGista já passou, né? Quem nunca perdeu aquele personagem querido, né? O cara que fala assim, nenhum personagem meu morreu, cara. Você tá pagando alguma coisa pro teu mestre. Nenhum personagem meu morreu até hoje. Mas... Não, tu tá dizendo. Não tô dizendo. Mas Vou matar o Dom tem que Carinho, ver que eu jogo relativamente pouco. Eu tô muito mais acostumado a mestrar. Então... Mas quantos NPCs seus já morreram? Vários. Então tá bom. Então tá na NPC mesma. não tem amor, né, cara? Ai, muito bom. Mas hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre morte de personagens, mas antes de nós falarmos de morte dos personagens, a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é o patronato do movimento RPG. Eu tô com um cabelo muito bizarro aqui, mano, não tô conseguindo ajeitar, parecendo um romano. Sabe o romano no cabeleireiro ele passou a régua assim, né? Tipo isso, ó, encaixa do lado ainda, desse lado aqui, né? Tá quase uma tigelinha com Exato. rachadura. Na verdade, eu me inspirei nos índios, nos indígenas. Uhum. Mas, bom, hoje nós vamos falar, aliás, patronato, ó, tô bem louco. Bom, mas pra você que tá escutando isso no podcast, meus cachorros resolveram latir agora, estão ouvindo, enlouquecidos? Ou não dá pra ouvir? Pior que não dá pra ouvir, não. Ótimo, beleza. Bom, pra você que tá ouvindo isso no podcast, aí em qualquer agregador de podcast, saiba que nós gravamos isso toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na Twitch do Movimento RPG. É só você procurar lá por MRPG Oficial. E eu sei que você tá ouvindo, você não vem dizer que não tá, porque eu sei, eu recebo lá os nossos status. E assim, gente, eu sei que para algumas pessoas é melhor ouvir, mas você pode ouvir enquanto tá aqui com a gente. A diferença é que às vezes você pode ter uma dúvida, uma pergunta, e você pode mandar ele no chat. É bem mais legal, interagir com a gente, fica bem mais divertido. Vai por mim. Se você puder, o faça. Outra coisa também que eu preciso falar, preciso anunciar, é o patronato do Movimento RPG. O patronato do Movimento RPG é a melhor forma que você tem de conseguir livros a um preço muito baixo. Né? Você paga R$5 por mês, a partir de R$5 por mês, e você tem acesso a várias coisas legais lá no Movimento RPG e ainda concorre a um livro físico todo mês, galera. Mês de dezembro nós estamos dando um Império de Jade. E, gente, hoje é dia 29, amanhã é dia 30 e acabou. Já era, quem não entrou, não entrou. Vai pegar só o livro de janeiro, ou seja, vai perder a chance de ter o Império de Jade, que é um livro foda demais, galera. Foda demais mesmo. Então, não perca mais tempo. Se você está ouvindo isso aí no podcast, já perdeu, porque a gente espera uma semana para lançar esse podcast. Se você está vendo no YouTube também, porque demora mais tempo ainda, então é por isso que você deveria ter ido lá ouvir a gente ao vivo, tá bom? Douglas, eu acho que tu devia parar de fazer propaganda do patronato, cara. Por quê? Porque é muita vantagem, assim. Deixa a galera correr atrás um pouco e tal. Não, a gente precisa bater as metas, pô. Deixa a galera procurar.
Ai. Não fica muito fácil, né, cara? Tô entendendo. Tô entendendo a do Raul, porque o Raul é um patrono, né? E ele quer aumentar as chances dele. Tô ligado, tô de olho. Eu quero encher minha prateleira aqui, né? Mas a concorrência tá aumentando muito. Ai. Bom, mas é isso, galera. Então, pra você se tornar patrono é muito simples. movimentorpg.com.br/patronos. É só você acessar que você vai ter todas as formas de se tornar patrono. Além disso, você ainda vai ter as informações das metas, vai ter as 3 formas de patronato, né? As 4 formas, na verdade, que é o Pix, Padrinho, Catarse ou Padrinho, eu falei, né? Ou PicPay, né? São as 4 formas aí, todas custam R$5. A partir de R$5 você pode apoiar com mais, tá bom? Além disso, também preciso falar de uma coisa muito importante, que é a loja do Movimento RPG. Essa semana nós estamos lançando muitas estampas novas. Já saiu uma lá, que é o Só Não Pode Dar Um, né? Só não pode tirar um, que é a camiseta daquela frase clássica que todo RPGista já falou, né? Afinal de contas, essa é uma frase bem comum, inclusive, para quem perde personagem, né? Pra morte de personagem. É aquele negócio, só não pode tirar um pra não morrer. Pá, um. É muito comum, acontece todos os dias, vamos dizer assim, né? E, cara, essa é a camiseta que vai tirar essa maldição. Eu tô sentindo isso, por isso que a gente fez ela. Então, pra você que quiser tirar essa maldição, aproveita que ela tá num preço bem legal, ela tá saindo por R$60, tá? Uma camiseta preta com ilustra vermelha e branca. E outras camisetas mais também estão saindo. Olha só quem tá aí no nosso chat. JCRT Work. Morte de personagem não é o problema em si, e sim que tudo fique ao acaso, o azar do dado. É foda ficar dependendo do dado, né? E, inclusive, o João Carlos aí, o nosso ilustrador, ele tá produzindo algumas ilustras lá pro Movimento RPG, né? Pras camisetas, inclusive, pras artes dessas camisetas. Em breve teremos outras camisetas aí, eu vou citar algumas aqui. Teremos a camiseta do nosso Despertar da Fúria, né? Campanha de sexta-feira, que eu já anunciei na sexta-feira passada, só não foi cadastrada ainda. Nós teremos camiseta quais outras agora eu me lembrei. Últimas palavras de personagens. Mas, cara, tem várias camisetas legais que vão ser lançadas aí nessa semana. Muito legais mesmo, tá bom? Fiquem de olho lá na nossa loja. E nas nossas redes sociais, que nós vamos começar a anunciar lá também. E, gente, importantíssimo falar sobre uma outra coisa. Nós já estamos falando há bastante tempo sobre esse 5º membro dos tentáculos do Movimento RPG, né? Que é a nossa revista digital, a Etérica. Eu já anunciei em alguns lugares, às vezes eu falo que é um spoiler. E dia 1º de dezembro ela vai ser lançada lá na MRPG Store, tá? A loja do Movimento RPG. E a primeira é gratuita. Você entrar, comprar de graça, sem custo algum. Só vai precisar se cadastrar, logicamente, tá bom? Depois disso, pra galera que quiser conseguir a revista, ela vai estar lá, um financiamento coletivo no Catarse, vai custar R$5 por mês e ela é trimestral, tá bom? Ou seja, você precisa pagar 3 meses para receber, não adianta querer pagar só o último mês e cancelar, e pagar o último mês e cancelar, não custa 5, tá bom? É uma revista de mais de 50 páginas, toda diagramada pelo Raulzito, que tá aqui embaixo, né? Artes do Marcão. Eu escrevi algumas coisas lá, inclusive partes de sistema, né? A gente tem 3 contos, sempre um conto longo, um conto curto e um conto contínuo, ou seja, com várias partes. A revista tá linda demais, gente. Se você não viu, vai lá no MRPG Store na quarta-feira, que vai estar cadastrada lá para você a partir da meia-noite, tá bom? Raul, tu queria falar alguma coisa? Não queria não. Beleza. Eu não sabia que já podia sair falando assim da revista. Pode sim, pô. Tem que deixar fazer o hype. Eu tô bem empolgado, cara. A gente tá trabalhando em segredo aí faz uns 3 meses, mais ou menos. Faz. A gente começou antes de outubro, acho. Uhum. Inclusive, tem outra coisa muito legal lá, que é um sistema, né? A gente fez um sistema, vai ter o sistema de uma página e tá pronto, né? Um sistema pra galera que gosta de Mochileiro das Galáxias. Vai estar lá publicado bonitinho para vocês jogarem. Vai ser bem divertido, tá bom? O João, ele falou o seguinte: se o jogador tiver se divertindo muito e jogando bem com o personagem, creio que o mestre possa medir o dano situação fatal. O controle está 100% na mão do mestre em 100% dos casos. Cara,
Vamos falar Também. sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Calma. Ah, Bom, gente, é isso. Esses são os anúncios que eu tinha pra fazer. Vamos entrar pro nosso tema logo, que eu tô ansioso. Vamos falar agora de morte dos personagens. Já vou entrar nesse caso aí que o João falou, que é o seguinte, meu ponto de vista, tá? Eu sou um mestre justo. Eu me considero um mestre justo. Eu não uso escudo pra nada, tá? Eu sempre rolo na frente dos jogadores. Se eu tirei o dano e matou, paciência. Se eu não tirei o dano e não matou, eu não avacalho pra acertar os jogadores. Porque tem narrador que joga atrás do escudo, a gente sabe muito bem, que quer acertar e ele fala, tirou 2 no dado, tirei 14, acerta? Acerta, beleza. A gente sabe que tem esse tipo de jogador também, tem esse tipo de narrador. Eu, particularmente, não gosto, tá? Eu gosto de ser justo. Se tu teve azar, tu teve azar. Se tu tirou 1 na frente do inimigo, depois tirou outro 1, depois tirou outro 1, é inevitável que você vai morrer. Entendeu? A não ser que você seja fresco, que nem o Raulzito, e não goste da regra de confirmar crítico. Que daí nunca vai ter esse problema. Não é que eu não gosto da regra, é que essa regra não existe em D&D Quinta Edição. Então, Tá bom. eu não gosto da regra de... como é que é o nome daquilo lá? Ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Isso é só pra encher o saco. Né? Esse eu gosto pra caralho. Também. Bom... muito bom. Mas, gente, então assim, esse é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que assim, se eu tô fazendo uma coisa que vai matar os jogadores e eu não quero que isso aconteça, eu não quero que os jogadores morram, como mestre, eu nivelo. Agora, se for o azar, cara, não tem muito o que fazer. Bargode, tu que é um mestre caoticamente maligno, o que tu acha disso? Maligno. Tu nem vem falar que é neutro, o meu piruzinho que tu é neutro. É maligno. o que eu posso dizer, cara? Eu uso escudo. É o cara que tira 2 no dado e fala que tirou 14. Já Mas sabemos. eu uso Raul, e tu... Eu tô brincando. Eu uso escudo por um motivo. Eu adquiri problemas de memória devido a problemas de saúde. Então eu faço todas as minhas anotações no escudo. Mas eu rolo na frente dos players. Eu tenho uma cumbuquinha com EVA e feltro e eu rolo na frente dos players só pra ver as lágrimas escorrendo na cara deles. Eu não gosto de matar personagem por matar. Se o personagem morrer, ele morreu porque mereceu. Foi uma situação, foi o acaso, foi o momento, foi os dados, foi uma jogada mal feita, foi uma armadilha que não foi verificada. Porque matar sem fazer valer a pena, cara, perde a graça de ver o sofrimento na cara do player. O personagem tem que morrer por uma morte real, não por algo simplesmente passado um cheat. A não ser um certo jogador que tá fazendo muita merda, tá incomodando o grupo e a gente só quer se livrar dele. Daí, às vezes, ele sofre um pequeno ataque cardíaco e cai do abismo. E tu, Raul, como é que é tu com a morte dos personagens? Porque o Raul, ele falou uma coisa, né, que nunca morreu o personagem dele, né? Eu tô achando isso aí marmelada, tô achando essa história muito estranha. Como mestre... Raul, teu volume tá um pouco baixo, cara. É um mau contatozinho, cara. Diz quando melhorar. 1, 2... Agora piorou. E agora? Continua baixo, mas eu vou dar um ganho aqui, pode falar. E agora? Agora ficou bom pra caramba. Tá. Onde é que eu... tá. Como mestre ou como jogador? Tu quer que eu fale? Pode começar como jogador, como mestre. Vamos começar como mestre, porque, né, foi a dúvida que foi jogada ali e a gente sempre foca nas perguntas da live. Cara, eu já fui aquele mestre que rola atrás do escudo pra salvar o personagem da morte, sabe? Sim. Mas eu abandonei um pouco isso de uns tempos pra cá. E eu digo que eu acho que não tem que ser um extremo, assim, o mestre ele não tem que buscar a morte dos personagens, mas ele tem que estar preparado para quando um personagem morrer, que é uma coisa diferente, né? Sim. E porque é uma coisa que pode acontecer, sabe? E tipo, se tu prepara uma aventura que, digamos assim, segue uma lógica, no sentido de tem alguma coisa acontecendo e os personagens acabam indo lá,
seja para investigar, para uma missão, é muito provável que, mesmo que tu seja imparcial e role todos os testes na frente, eles não vão morrer, porque jogadores costumam ser espertos, né? E pensar em coisas de maneira que o mestre não pensa, até porque geralmente são 4, 5 pessoas pensando contra um mestre que é um só, né? Então, eu não tenho muito receio disso, né? Mas já aconteceu, tipo, de eu mestrar aventuras, assim, ou campanhas que morre uma galera, assim, tá ligado? E é muito engraçado que uma das primeiras vezes que eu mestrei Old Dragon, inclusive, né? Que essa ascensão, cara, eu conto até hoje, assim, inclusive a falha crítica que tá lá no Movimento RPG é dessa sessão. Tinha, eu acho que 7 personagens e morreram 3 durante a one shot, tá ligado? E foi tudo assim, rolando o dado e, beleza, cara, tu morreu, tá ligado? Tchau. Faz outro personagem aí. E a gente descobriu que em Old Dragon dá tempo, né? Mas no caso era uma one shot, então acabava nem dando muito tempo. Então morreu já era mesmo. Tem muito o que fazer. Entendi. Mas e como, agora falando como jogador, porque assim, o Raul talvez não tenha né, agora me quebrou, né, o Raul nunca perdeu um personagem, já que já se viu isso, a gente vai resolver isso, né, ô Bergode? Eu posso dizer que eu nunca perdi um personagem até hoje. Tô guardando umas cartas aí. Mas, eu acho que assim, eu já tive alguns personagens bem marcantes, assim, que eu gostei bastante, né? Eu tive um... eu joguei Vampiro, comecei a jogar Vampiro à Máscara, eu já falei algumas vezes aqui, em uma época bem complicada do meu grupo, né? Onde o narrador chegou e falou assim, os vampiros não são amigos. O jogador mais experiente, que era narrador, falou assim, os vampiros não são amigos, vocês não são um grupo de melhores amigos. E foi embora, ele não explicou pra gente que também a gente não era um grupo de todo mundo se odeia e quer se matar a qualquer custo. Então, nessa época, a gente chamou de carnificina, né? Onde se tu virasse as costas, o cara te metia uma espadada no pescoço, simplesmente. Então perdi muitos personagens ali. Mas depois disso, nós entramos numa espécie de campanha longa, onde eu tive um personagem que, tipo, eu tenho até hoje a ficha dela. Ela tem o quê? Ela deve... Cara, tem fácil uns 1000 e poucos pontos de experiência de Vampiro à Máscara, que é bastante XP, levando em conta que a média é 3, 2, né? Por sessão. Boa noite, Ursa, tudo bem? Então, assim, basicamente, eu não tive essa experiência com ela. Mas, antes de jogar com ela, eu joguei com um Malkaviano, que era aquele clássico Malkaviano, o primeiro Malkaviano que todo mundo faz, o Brincalhão, né? Que é um... né? Hã? O Fishmalk. O cara que é o zoeiro, que é o palhacinho, né? Ursal, desculpa, perdão. Porque pra mim podia ser Ursa Alves, mas é Ursalves, então. Ursalves, entendi. Boa noite. E, cara, eu gostava muito dele, né? Eu joguei bastante tempo com ele também. E chegou a um determinado ponto da história. Ele foi antes dessa minha personagem que eu joguei muito mais. Chegou a um determinado ponto da história que o nosso narrador, ele falou assim, eu vou baixar todo mundo pra 7ª geração, porque a gente tava enfrentando alguma coisa, não lembro o que era, e daí meio que nós tivemos uma ajuda pra baixar de geração, pra gente ter essa ideia de jogar com personagens mais poderosos, tá ligado? Todo mundo jogando com personagens mais poderosos. Só que a gente tinha nessa época, eu tinha uma pessoa que jogava com a gente, que ele narrava às vezes que ele não gostava muito da minha pessoa, como pessoa mesmo, assim. Ele sempre me caçava. E na sessão seguinte que nós passamos para a 7ª geração, ele fez com minha casa ser explodida. Por uma bazuca, várias vezes, atirando várias bazucas. Sem motivo aparente, assim. Depois ele veio com uma história, meio que emendou num gancho. Eu não fiquei puto, porque eu nunca fiquei puto por morte de personagem, eu tava acostumado, perdi muitos personagens naquele começo pra aprender, né, pra ficar calejado. Só que esse era o único personagem que eu tive que era de 7ª geração, sabe? Depois que eu tive que começar do zero, daí fiz um Kaitif de 14ª, roubado, e fui galgando. Mas, então, tipo assim, aquilo que ele fez pra me atacar... Não me sabe. Então eu acho que assim, por eu começar a jogar nessa época que eu era. Tipo, eu perdi muitos personagens no começo, eu fiquei meio que calejado, sabe? E depois eu tive um personagem que durou muito tempo. Já em D&D,
eu tive poucos personagens que duraram muito tempo. Mas, em compensação, eu tive uma personagem, uma elfa feiticeira, que durou até o level 20, do 1 ao 20. Foram, sei lá, uns 5 anos de campanha, mais ou menos. Todas as noites, basicamente, jogando. Adolescente é foda, né? E, cara, mas não foi por falta de tentativa. Esse mesmo narrador, cara, ele... Tem uma falha crítica muito clássica lá do movimento RPG também, que é uma cena assim. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Tava a minha personagem, a gente tinha explorado toda uma dungeon e no final ela tava sem magia. Feiticeiro, ele tem bastante magia, né? Mas uma hora acaba. E a gente chegou no final da dungeon, tinha um golem lá. E esse golem começou a atacar o grupo. E daí eu falei assim, ó, vou ficar lá atrás, cara, vou ficar parado, não tem nada pra fazer, não tem nenhum arco, vou ficar quieto na minha, né? E esse golem começou a lutar. Tinha um guerreiro, um bárbaro e um guerreiro monge com espadas. E tava os dois lutando, e os bichos dando porrada e dando porrada. O bárbaro quase não dava dano, mas o monge com espadas dava muito dano, cara. E o bicho tava morrendo. Então o que ele fez? Ele me atacou. Porque se ele vai morrer, ele vai levar pelo menos um. E daí correu na minha direção e me deu um ataque quase e me petrificou. Ou seja, a lógica não existia naquele caso. Porque daí se torna uma coisa meio que perseguição. Queria saber se vocês já passaram por uma coisa do tipo, um jogador que às vezes vocês não gostam. Um jogador que. Narrador, né? Que não gostava muito de vocês, já fez alguma coisa do tipo. Ou então, se vocês incomodaram tanto uma mesa que acabou o narrador matando o personagem de vocês, como eu fiquei com muita vontade de fazer com o personagem do Bergode na nossa mesa da última chamada. Você não ia conseguir matar ele, cara. Ele ia se matar antes. Então, eu tinha uma mesa que é da Taberna Chifre de Unicórnio, aí tá no Spot Kunai, que durou uns bons aninhos, e a gente foi do level 1 até level 24, eu acho. A gente jogou levels épicos de D&D quinta edição. E, cara, esse personagem aqui, o Jadson... Quinta edição. Ele era muito, mas muito filho da puta. Assim, ele era, cara, ele era desgraça geral. Mas se o grupo tava num negócio de situação ferrada, ele dava um jeito. A primeira vez que ele foi altruísta, que ele foi segurar um Zianti pro grupo fugir. Só que, claro, já tinha preparado uns molotov ali, já tinha preparado uns negocinhos pra escapar. Só que ele foi segurar os caras pra dar tempo. A primeira vez que eu fui fazer isso com esse personagem, o mestre, eu acho que, não sei, tava puto comigo, com o personagem, ou tava puto com o grupo, tá, tudo bem, ele tava puto com o personagem que eu acabei salvando antes. E ele rodou atrás do escudo e disse, isso está gravado em podcast, que foram 2 20s. Detalhe, tinham 2 players que estavam do lado dele e viram que foi 1-7 e 1-2. Eu fiquei muito puto porque foi a única vez e foi um personagem que eu me apaixonei. E nesse grupo a gente tinha uma tradição. A primeira ficha de um personagem de sistema tu guarda. As outras a gente queima quando o personagem morre. Eu tenho guardado até hoje e esse é o único personagem que eu tenho rancor por ele ter morrido. E é por isso que tu não tá mais lá apoiando os caras, né? Na realidade eu tô. Ah, não. Vai tirar o apoio deles e bota na gente. O cara te matou, pô. Não, mas esse mestre não tá mais. Ah, tá bom. Vou te perdoar. Só que esse mesmo mestre, ele não gostava de ser derrotado muito por jogadores, tanto que um dos nossos jogadores fez um combo desgraçado e ele tinha um dragão elite e ele conseguiu dar um jeito de fazer um combo que ia tirar 90% de vida do dragão elite em um ataque. Ele simplesmente inventou, tirou do cu ali, literalmente marcou na ficha do elite na hora que ele tinha um relicário que anulava os danos. Só pra não acabar ali na hora, só por não querer perder o personagem que ele tinha desenvolvido pra derrotar os players. Tem narradores que não gostam de perder NPCs. Eu aposto que o Raul passou um pouco por isso na nossa campanha de cult, quando eu meti 45 tiros na cabeça daquele vilão. Cara, 2 coisas, só voltando um pouco no comentário ali antes de eu falar disso, né? É engraçado que vocês falaram de sistemas diferentes, né? O Douglas falou de vampiro, o Bergotti falou de D&D. E assim, eu acho muito difícil um personagem de vampiro morrer, na real, tá ligado?
porque tem que completar tudo de agravado, e depois ele entra em torpor, e tem toda uma parada, assim. Então, sei lá, eu jogo Vampiro à Máscara desde 2001, não sei, e até hoje só um personagem morreu, assim, comigo mestrando. Caraca, Porque porque não tava na minha mesa. Aquela mesa que nós jogamos junto é do meu grupo antigo. Lembra aquela que nós jogamos Sim. fora das lives? Então, só lá já morreram 3 personagens. E 2 deles foi eu que matei, inclusive. Então, o único personagem que morreu quando eu tava mestrando foi morto pelos outros personagens jogadores. Nunca aconteceu, tipo, de um NPC matar um personagem ou um personagem morrer em combate, assim, porque é difícil, eu acho. Vampiro depende. Se estiver lutando contra mago, vai morrer. Mas, né? Mas não é muito comum. O cara tem que tomar, sei lá, 8 de dano gravado uma vez só. Não é tão fácil isso acontecer, né? Que depende, né? Daí a gente vai entrar em regras de Vampiro à Máscara, né? Mas na cabeça o agravado, tu leva menos. O dano é maior, né? Quando tu leva ataques na cabeça, né? Se não me engano, 3 de dano já. Catapimba. Pode ser. Mas daí o cara tem redutor pra acertar e tal. Sim, então sim. Tem toda bastante. uma mecânica de compensação aí. O que aconteceu recentemente, nós temos a nossa live dos patronos, que não acontece há muito tempo, porque os patronos, né, final de ano, ocupados, né, muitas baladas e tal, né, Festa da firma, né? Festa das firmas, mas na live dos patronos, o personagem do Edu morreu, morreu porque o Jack matou, o personagem do Jack matou, né, e foi uma morte bem lutada, assim, sabe, o Jack tava jogando com um Gangrel, com Metamorfose 2, então ele tinha Garras da Besta, né? E Olhos da Besta e Garras da Besta, né? Garras da Besta, Metamorfose 2. Tinha Garras da Besta e Fortitude 5. E o Edu tinha Garras da Besta, só que tinha Fortitude 1 e Potência 2, uma coisa assim. O Edu, sabe, balanceou um pouco mais, botou ofuscação e tal. Eu fiz uma ficha bem simples até pro personagem do Rocha, né? Em breve, inclusive, vai estar no movimento. Que era um cara com... ele tinha 5 de fortitude, beleza? Porque é por isso que ele chamava Rocha. Ele tinha 1 de animalismo e 2 de metamorfose. Só, né? Só que ele tinha de disciplina. Tá certo que 5 de fortitude é 5 de fortitude, né? Mas, porque eu sabia que o Edu ia fazer uma samita. Tudo que eu sabia do Edu. E ele tinha quietos, ele tinha rapidez, ele tinha ofuscação, ele tinha fortitude, ele tinha potência e reclamou ainda. Só que, cara, aconteceu uma coisa que, cara, tu pode ter a ficha mais combada, a ficha mais poderosa do universo. Se isso acontece, tu não tem o que fazer. Dados. O Edu, tem que olhar, a live tá toda no nosso YouTube, inclusive. O Edu, ele jogava tipo 12 dados, tirava 1 sucesso, 2 sucessos, nenhum sucesso. Inclusive, essa vez que eu falei de vampiro que um personagem morreu, a única vez comigo mestrando, o personagem era uma samita. E também rolou a mesma coisa, assim, ele fez aquele ataque lá de cuspir ácido agravado lá, rolou tipo 17 dados e não conseguiu nenhum acerto, cara. Foda. O jogador olhava assim, sem acreditar, tá ligado? Meu Deus! O problema do sistema do Vampiro à Máscara, pra mim, sempre é isso. Tu pode ser o cara mais foda do mundo, mas tu rola 1 milhão de dados e às vezes tu não tira nenhum acerto, cara. Isso é muito frustrante. E em compensação, nessa sessão, o Jack, cara, ele jogava tipo 8 dados e ele tinha 5 sucessos, tá ligado? Então, ele deu 1 milhão de dano no Edu, com as garras da besta no peito, matou o personagem, beleza. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a ideia desse podcast, dessa conversa, é nós falarmos sobre uma coisa que acontece às vezes nas mesas, que é muito ruim, né? Depois eu vou ler um pouco o chat também, mas que é uma coisa que eu queria saber de vocês, o que vocês acham, porque assim, nem todo jogador tá preparado pra morte de um personagem, e eu acho importante estar preparado pra morte de um personagem, porque assim, os personagens de RPG, né, eles são... Nós gostamos deles, eu gosto muito, quando eu crio um personagem, eu entro muito nele, como vocês viram eu jogando com o Nicolo, como vocês viram eu jogando com o Klaus, eu entro muito no personagem, eu me apego muito ao personagem, porque é necessário, pra te ter uma empatia com uma pessoa que não existe, tu precisa no mínimo se botar no lugar dele, né, e tipo, se mesclar quase, né. Só que isso gera uma ligação, só que ao mesmo tempo tu tem que estar preparado pra te desligar
no caso desse personagem morrer, porque é um personagem ficcional, é um personagem de um jogo fora. A gente não tá jogando boletos e busões, onde é a nossa vida real. A gente tá jogando um jogo onde tem conflitos, onde tem mortes, Essa é mais fácil de morrer. onde tem esse tipo de coisa. E que tu pode se arriscar, tá ligado? Depende do busão que tu tá pegando, né? Depende da cidade. Então, basicamente, o que vocês acham disso? Porque eu já vi jogadores rasgarem ficha, já vi jogadores pararem de conversar com os outros. O Bergotti tem uma história dessa. Mas, Raul, quero saber de ti, cara. Esse personagem que morreu, o que aconteceu com ele? Foi embora, ficou puto? Fez outro personagem? Quais as suas vivências que tu tem, assim? Cara, na época a gente era adolescente, então o cara ficou puto e tal. Assim, então, né? Eu acho que faz parte do aprendizado. E eu acho, inclusive, que eu, como mestre, já errei bastante nesse sentido, assim, de. Às vezes. Não saber lidar direito com essa situação quando surge, né? Hoje eu acho que eu aprendi um pouco melhor até. Mas já aconteceu, por exemplo, jogando Tormenta, né? Que daí envolve uma questão um pouco mais complicada, assim. Tipo, um dos jogadores, ele fez um traidor, né? Um clérigo de Zaze, e matou outro personagem, e ninguém tava esperando, daí ficou um clima meio chato, assim. Mas é o tipo de coisa que eu acho que depende um pouco do clima que tu quer passar em relação àquilo que tu tá jogando, sabe? E até é legal, a gente tava falando isso, falando sobre o sistema, né? Tava pensando aqui. Em sistemas assim, tipo D&D ou de Dragon, eu acho que é mais comum o personagem morrer mesmo, assim, sabe? Porque os caras estão enfrentando grandes perigos, né? E sempre, né? D&D é enfrentar perigos, né? Uhum. Mas Quem tu nunca jogou GURPS, né, Raul? Já joguei. E não morreu. E não morri, mas eu joguei pouco. Peraí. Como é que tu jogou GURPS e sobreviveu? Eu joguei GURPS com o Joe mestrando. E eu sobrevivi. Caralho! Ô, conta esse cheat aí pra nós. Não, tu deve ter dado alguma coisa pra ele. Deu uma pizza pra ele, fala a verdade. Não, Uma Isso pizza foi da pouco. noite. Pro Joe, uma pizza ele não se venderia por tão pouco. eu já joguei D&D, não, D&D com o Joe mestrando, já joguei GURPS com o Joe mestrando e sobrevivi as 2 vezes. Como? Ah, desculpa, Raul, continua contando a tua história ali. Eu até me perdi agora. Ele não lembra mais o que tava falando. Tu Tá, tava falando que... Lembrei, tá. tava falando de sistema. E ao mesmo tempo tu pega sistemas tipo Cult, né? A gente teve aí duas temporadas. campanhas, 2 temporadas aí na nossa Twitch, né? Uhum. E o Cult, ele é um sistema de terror, assim, então que os jogadores, eles devem temer pelos seus personagens, mas ao mesmo tempo é difícil correr em Cult também, porque ele coloca parte dessa decisão na mão do jogador, né? Então, quando tu falha no teu teste de absorver dano lá, o jogador escolhe se ele quer morrer ou não, né? Sim. Tá certo que chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que não dá mais, mas é um pouco difícil de acontecer isso, a menos que o jogador, o personagem fique se arriscando muito e seja um completo vida louca, assim, né? Tipo o personagem do Edu lá, né? Que foi o que mais chegou perto disso acontecer, eu acho. Né? Porque também não desistia, né, o bicho. Ficava tudo cabeçado na parede quase, né? Uhum. Uma hora eu atravesso a parede, cara. Uhum. Então, é legal, assim, pensar nisso, porque eu, como mestre, quando eu tô mestrando alguma aventura de terror, assim, ou algo relacionado, né, tipo Cult, Vampiro à Máscara, eu sempre penso, não é legal deixar um personagem morrer, porque se o personagem morre, o jogador não tem mais nada pra ter medo, tá ligado? O pior que pode acontecer com ele é morrer o personagem, então se morreu, acabou o medo. Né? Depende. Aí eu discordo um pouco de ti. Porque em Cult tem coisas pior que a morte. Tá ligado? Quando tu morre em Cult, tu não morre necessariamente. Tá ligado? Esse é o problema. Aí é que tá. Eu acho que mais do que morte, eu acho que tem que fazer com que o jogador tenha medo das consequências que o personagem dele pode enfrentar, né? Que às vezes, como tu falou, são piores do que a morte, né? Com certeza. Eu já usei muito isso mestrando vampiro, assim, tipo... o cara vai lá, faz um
um personagem super combado e tal, assim, o jogador joga comigo, sempre joga de dizimista. Então ele vai lá, faz dizimista com vicissitude 4, né, e fortitude, o cacete. Aí, beleza, tipo, acontece de, tipo, o caçador atacar o refúgio dele de manhã, né, e esse tipo de coisa. O personagem consegue sobreviver? Consegue, mas daí ele perde refúgio, perde recursos, perde os lacaios dele lá, né? Então, sempre tem alguma consequência legal que tu pode impor ao personagem além da morte, né? Sim, com certeza. Eu tava lembrando que morreu um personagem na nossa campanha recente, quase morreu o teu também, né, Raul? Foi na própria última chamada, morreu o personagem do Sr. A, e o teu personagem também, ele foi trespassado por uma lança, né, mas ele não chegou a morrer. Ele chegou por perto muito de morrer pouco. mesmo. Aconteceu isso recentemente, mas foi total, cara, porque o Terra Devastada, ele é um sistema, como é que eu posso dizer? Ele é fácil de matar, cara, porque tu Não tá sei jogando... como não morreu mais gente. Tu tá jogando com humanos, né? Tu tá jogando um cenário de terror, um cenário de horror. Apesar de que vocês usaram pouco a convicção de vocês, que vocês poderiam ter usado a convicção pra rolar mais dados e tudo mais. Mas foi um acaso, assim, porque também não. Eu acho que assim, quando a gente joga um jogo desse nível, assim, mais realista. Porque assim. Quando a gente joga D&D, a gente às vezes até quase se mata porque tem que ressuscitar. Mas quando a gente joga um jogo mais realista, mano, tu tem que andar cagado, tá ligado? Tem que andar com o cu na mão. Principalmente quando eu jogo um jogo de zumbis, assim, coisa desse tipo. Eu gosto sempre de deixar o perigo a qualquer porta, mano. Tem que ser um jogo de tensão, sacou? Só complementando, eu falei ali que eu não gosto muito de matar personagem, mas a chance de morte tem que ser real. Né? Claro, Senão... claro. Também não dá pra passar a mão por cima. Mas tem uma coisa muito importante que tem que ser medida, porque assim, ó, o João, ele até falou uma coisa aqui no chat, ele falou assim, ó, se tem uma coisa que eu desprezo, é mestre que pratica mestre versus jogadores. Isso é uma coisa realmente muito real, porque alguns jogadores reclamam, né, que às vezes o personagem morreu porque estão pensando que é assim. E não existe isso, cara. Assim, eu não gosto quando, por exemplo, os jogadores passam um desafio e eles ficam, viu, tava muito fácil. Cara, se tá fácil é porque eu deixei fácil para vocês passarem fácil. O mestre, ele tem total capacidade de fazer o contrário, de fazer um desafio que vocês nunca vão passar, botar um inimigo, independente do combo que tu faça, né, como o próprio João falou ali, ó, que eu falei, né, quando o mestre pega no pé, não tem o que faça, né, ele falou assim, sim, aí se torna uma disputa na qual o jogador não tem chance, mesmo com o melhor combo do mundo. Cara, se o narrador quiser ser um filho da puta, ele é. Então, assim, esse narrador, ele vai perder jogadores, ok, mas assim, a ideia do RPG é um jogo comunitivo não, né? Nem comunitário, ele é um jogo coletivo. Coletivo, essa é a palavra. Comunista não. É o nosso jogo. Cooperativo talvez seja boa. Porque essa questão, cara, todo mundo tem que se divertir, todo mundo joga junto e todo mundo literalmente precisa fazer a história andar. Não é um ou outro. Todos precisam fazer isso, né? Se os jogadores começam a simplesmente tentar sacanear tudo que o mestre bota, mano, o mestre vai ficar desgostoso e vai parar de narrar. E os jogadores, se eles nunca conseguirem fazer nada, uma hora eles vão parar de jogar e esse jogador vai perder esse narrador vai perder os jogadores. Então, assim, isso é uma coisa que os jogadores precisam ter na cabeça, que não existe esse negócio de mestre versus jogadores. Até pra quando perder um personagem, entender que não foi o mestre que quis. Cara, sendo sincero, eu odeio quando morre um personagem numa campanha minha. Por quê? Porque eu preparo normalmente a história e eu amarro as pontas dela com as histórias dos personagens. Quando o personagem morre, meu amigo, me fudi. Um monte de coisa que eu tinha preparado, eu vou pegar e vou tocar fora, porque não existe mais aquela história acabou. E em D&D, eu sempre tiro de todos os cenários que eu costumo narrar, eu tiro a ressurreição. Res pra mim não existe, porque eu acho que é uma magia muito, assim, era pra ser muito difícil, porque é um diamante que é utilizado, tá ligado? Pelo menos no D&D, né? Como componente material. E se pra nós um diamante é caro, imagina se fosse um item pra ressuscitar uma pessoa, sabe? Ele ia ser mais raro ainda, tá ligado? Então, assim, eu tiro porque isso é muito banalizado na maioria dos D&Ds. Simplesmente, vou usar ressuscitar. Tá, mas tu tem um diamante? Tenho, eu comprei aqui em determinado ponto.
Porque não é tão caro, se tu parar pra pensar que um tesouro comum, tu acha várias peças de ouro, tá ligado? E deveria ser uma coisa mais especifica o complexa. valor, né? Um diamante é equivalente a 50 mil peças de ouro, se eu não me engano. Então, mas quando tu vai num templo, normalmente, cara, várias vezes os jogadores conseguem ressuscitar um personagem simplesmente, porque foram no templo da cidade e foi ressuscitado. Ou conseguiram um favor, ou isso gera um novo plot, tá ligado? Então, assim, não é uma coisa tão impactante a morte de um personagem no mundo medieval. Então, Mas de novo também depende um pouco do tipo de jogo que tu tá jogando, né? Porque às vezes tu tá jogando uma alta fantasia escrachada mesmo, daí deixa o cara morrer e se ressuscitar várias vezes, assim. Mas daí o que tu perde, tá ligado? Nem todo jogo é tipo Old Dragon, que se um cara ficar com nível muito mais baixo que os outros, não desbalanceia, né? Porque o Old Dragon ele tem essa parada de cada um tem o seu nível, não importa, tal. Mas no D&D quinta edição, se tu tem um cara de level 1 e um cara de nível 5, cara, não tem como eles andar junto. Dá um desbalanceamento muito grande na narrativa. Eu discordo de ti, Douglas. Então acho vai. Eu acho que eu travei. Vocês estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo, mas Estamos tu te tá ouvindo. travado. Ô, desgraça. Eu mestrei uma campanha de Tormenta 3DT que durou vários anos, assim. Vários anos, tipo, sei lá, eu acho que a gente começou em 1999 e assim, 2014 a gente ainda tava jogando mais ou menos regularmente, assim, sabe? Sim. E os personagens, eles estavam muito fortes, assim, tá ligado? Muito poderosos. E rolou uma coisa, assim, tipo, teve um personagem que ele morreu... Cara, sem exagero, eu acho que umas 7 vezes, assim, foi ressuscitado, tá ligado? E aí chegou um momento que ele trocou a alma dele, e daí ele morreu, e aí virou um extraplanar, e daí um outro personagem foi lá e matou o semideus do plano a que a alma dele estava conectada, então ele morreu e não podia mais voltar. Sim. O jogador ele teve que fazer um personagem novo, né? E assim, tá falando de personagem que em 3DT tinha, sei lá, força 12, assim, sabe? Então é muito alto, tá ligado? E aí eu falei assim, ó, cara, tu vai ter que fazer um personagem novo, né? E aí eu deixei ele jogar com um dragão branco, ancião, pra ele não ficar tão mais fraco que o resto do grupo, assim, mas ele era muito mais fraco que o resto do grupo. Mesmo assim. Sim. Mas eu tô falando em D&D. Por que em 3D&D? Não, mas deixa eu terminar. Tá, vai lá. E tinha essa parada de, tipo assim, ele não ia estar junto com todo mundo lá, tipo, batendo no boss, assim, dando espadada, porque o dano dele não ia fazer nenhum arranhão, assim, no que o resto do grupo estava enfrentando. Então, sempre tinha que ter outras coisas para ele fazer durante as lutas, e eu acho que isso tornou as lutas mais dinâmicas, até, sabe? Eu acho que é bem interessante isso de tu não ter um grupo equilibrado, sabe? Chat, o que vocês acham quanto isso? Ursal, João, quem tiver aí vai respondendo. Bergotti, o que tu acha? Eu acho que, voltando lá à pergunta original do tipo, jogador achando ruim que o personagem morreu. Bom, cara, tu te apega ao personagem, tu tem uma ligação com ele, tu tem um laço. Mas você tem que estar ciente que quando você vai pra guerra, as chances de voltar são mínimas, né? Então, cara, pode se apegar o quanto quiser, mas não tem que ficar brabo, não tem que arranjar treta com ninguém. É um personagem que tá feito pra batalha, cara. É como tu não querer sujar a chuteira que tu comprou pra usar no jogo. Não tem o que fazer, ele tá ali e talvez aconteça o pior, talvez não, mas pelo menos tá usando ele. Aproveite enquanto vocês aí podem se divertir juntos. Mas essa questão de desbalanceamento, cara, eu já joguei mesas de D&D 5 em que mudanças de níveis desbalanceava muito, e já joguei mesas que não joguei com 5 níveis diferentes, mas joguei com 4 níveis de diferença, não era tão diferente. Porque foi bem trabalhada a narrativa. Foi muito bem trabalhada a narrativa. E sobre a questão de ressurreição, cara,
A única vez que eu vi um personagem ser ressuscitado em uma mesa de D&D das que eu joguei foi com a intervenção de um deus, com toda uma questão de muitas coisas, e a gente já tava nível 18 e foi ressuscitado um personagem nível 7. Então, já era um negócio mais concebível. Essa questão de ressuscitar fácil, desculpa, eu não presenciei. Bom, sei lá. Bom, sei lá. Bom, Sei lá. mas sabe como é que eu fazia quando eu queria... Pra não desbalancear? Pro cara ter uma... Tipo assim, morreu, eu deixava voltar no mesmo nível atual dos jogadores. Até porque quando eu jogo D&D 3.5, principalmente, eu não gosto de ficar... Cara, eu odeio ficar calculando monstro. Tipo, o XP do monstro e os caralho. Eu dou XP baseado em outras coisas. Eu tenho a minha própria tabela, né? Coisa minha, Douglas. Muito mais baseado em interpretação, em resolver desafios, resolver enigmas, muito mais esse tipo de coisa. Já falei algumas vezes sobre isso. Eu sou jogador de Vampiro à Máscara, afinal de contas, né? Então tem essa vertente. E então, pra manter, né? Como o combate não é tão mais importante, eu sempre mantinha todos no mesmo nível. O que mudava pra mim? O que eu fazia mudar? Se tu morreu, tu não vai começar com os itens de nível 5. Por exemplo, que tá no nível 5. Tu vai começar com itens comuns. No máximo ali um tesouro de nível 1, 2, 3 no máximo. Então, o que acontecia? Os itens mágicos, que eram coisas que os outros iam adquirindo com o tempo, aquele personagem que era novo, não tinha. Então, o ideal era tu não morrer pra não perder os teus itens, pra não perder o teu poder de fogo, as tuas habilidades extras, tá ligado? Era isso que eu fazia. Tibia. Tibia, Minecraft, você não perde o nível, mas perde os itens. Não, o nível tu perde no Minecraft. Muito pouca coisa, cara. Basicamente tem muita coisa ali que fica. Agora, Não, tu perde volta pro nível 0. Os teus itens, tu vai lá e recupera todos. a diversão você não perdeu. Pegando o gancho no que você estava falando, Douglas, essa questão do balanceamento, tu mesmo deu a resposta, cara. Tipo, o Vampiro à Máscara. Porque o Vampiro, ou Mundo das Trevas, eu também sou beat de Vampiro à Máscara aqui. Mas tem essa questão dos personagens não serem completamente balanceados em tudo, sabe? Então, por exemplo, quando tá rolando porradaria, tá lá o Brujá e o Gangrel batendo, assim, mas o Toreador fica no cantinho. Depende, Dele, Torrador olhando. Porradeiro. Mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Porra, Douglas. Não é, mas aí, tipo, quando chega em outra situação, o Toreador vai estar tendo protagonismo e os outros vão estar no cantinho deles também. Então, essa questão de balancear o protagonismo dos personagens, eu acho, né? É mais importante do que o equilíbrio mecânico. Sim. Bom, sei lá. Mil tretas. Não sei. Bom, vamos nos encaminhando. Anota você ir pra outro podcast. Né? Balanceamento dos personagens. Boa. É um bom. Vamos nos encaminhando pro final aqui. Eu vou ler aqui o chat de novo. O Ursal falou que a gente até aceita, mas chora morte de personagem, provavelmente. O João ele falou assim: uma coisa que eu acho que acaba tendo protagonismo, ainda que não pareça, é a questão da luta. Boa parte dos desafios dos jogos são baseados em luta e no perigo delas para os personagens. Não raramente, parece que tudo é só uma historinha para chegar na arena do boss e tentar matar ele sem morrer, perder o personagem. Se eu gostar muito do personagem, fico chateado, pacas. Mas então. Depende do teu narrador, porque eu não costumo fazer batalhas pra resolver conflitos. Eu sempre coloco, cara, a maioria das vezes que eu faço, principalmente quando eu tô jogando no meu cenário, eu coloco inimigos visivelmente mais poderosos para que os jogadores se obriguem a achar uma forma de resolver aquele conflito sem o combate. Uma forma mais inteligente, às vezes utilizando alguma coisa do cenário, às vezes conversando, achando mais aliados, esse tipo de coisa. Eu acho que depende muito do narrador. Se tu tá jogando um RPG um D&D mais clássico, vamos lá, D&D ou Tormenta mais clássico, que é matar, pilhar e destruir, né? Não, tem até um... Viking. Tipo isso, cara, porque o D&D ele é baseado nisso. Tu mata o monstro, tu pilha o monstro, tu ganha o XP do monstro e tu vai embora. É isso a base do D&D. Qualquer coisa a mais, o D&D não te incentiva, né? Isso depende do narrador.
o sistema não é preparado para isso, diferente do storytelling. O storytelling é preparado para interpretação. Tu não, cara, Vampiro à Máscara, tu não pode viver uma campanha inteira sem ter um conflito, sem dar um tiro, sem puxar a espada da bainha uma vez. Sem ter um combate, né? Conflito tem. Sem ter um combate, é verdade. Inclusive, por exemplo, tem Ah, um e o jogo, combate de ideias. tem um jogo muito, muito, muito maneiro que eu tô louco pra fazer uma campanha aqui, que é esse aqui, ó. Guerra dos Tronos RPG, que tá com a Jambô atualmente. E, Mas cara, os caras estão se porradeando na capa disso aí. então, Pois mas é, ele tem uma mecânica interna de conflito, onde tu rola dados pra resolver conflitos de tipo um teatro da mente, assim, saca? É bem interessante. Esses sistemas que eles se propõem a não ter combate. Então, assim, eu acho que depende muito do narrador mesmo. É, Né, eu diria que não. Eu acho que resolver as coisas com combate depende dos personagens, não do narrador. Não, mas tem narrador que não, cara. Vamos lá, tu bota um Tarrasque pra lutar com o cara, tu vai resolver o conflito como? Tu vai bater no Tarrasque, mano. Não tem como conversar com o Tarrasque. Ué, contorna não tem ele, passa por baixo, dá Não, uma não. volta. Mas é um Pode tentar combate. levar ele pra outro lugar. É um combate. É uma cena de ação, eu diria, não necessariamente combate. Mas só pra dar um exemplo aí, né, a nossa campanha de Old Dragon 2 aqui, né, tô que roubou a jabazinho. alvorada. Uhum. Na primeira sessão teve combate com um grupo de goblins que atacou os personagens, né? E eles foram lá, atacaram o acampamento, mas depois que o personagem que o Douglas estava jogando lá, o anão clérigo, né, o Dundaldin, percebeu o que estava acontecendo, que os goblins estavam com fome, na verdade, teve essa questão de tipo, putz, será que a gente continua esse combate ou não? No caso aí, o combate foi forçado mesmo, os goblins foram lá e atacaram. Na segunda sessão, né, os personagens já sabiam disso, então quando eles viram um grupo de goblins vindo, eles tiveram a percepção de tipo assim, ah não, eles só estão fugindo, vamos deixar eles passar, né? Conversaram um pouco com os goblins ali como eles podiam e deixaram a galera seguir. Então teve essa questão de botar na mão dos personagens, né? Decidir as coisas com combate ou não. Eu já tive mesas que eu mestrei que eu botei. Eu gosto de que o combate físico não seja a única solução. Se tem o boss alguma coisa, tem que ter pelo menos mais 2 soluções. Ou prender o cara, ou conversar com o cara, ou enganar o cara. Eu lembro uma mesa que eu mestrei, que era um grupo de 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, uma pessoa queria resolver na conversa, os outros queriam ir pro pau. Foram os 5 pro pau, nesses 5 que foram pro pau, um caiu eu acho que na segunda rodada, e um perdeu o personagem, porque o ataque passou da vida. O cara simplesmente, o que não queria combater, ele rolou uma percepção, subiu no negócio, soltou, pronto, tinha uma armadilha, caiu uma jaula em cima do bicho. O resto do grupo passou de boa. Sabe, muito desses combates não vem da narração, vem do player que quer assim, eu quero bater. Eu botei a adaga na ficha, eu quero usar. Claro. Eu acho que é uma soma de fatores. Mas, pra gente encerrar esse assunto, não. Compre cartinha, joga cartinha de mais 30 minutos. Joga carta de mais 30 minutos. Isso daí é coisa. Na verdade, não tem carta de mais 30 minutos. Tem que ser comprada com bits. É 1000 bits mais 30 minutos. Compre bits. Mas, Raulzito, esse assunto a gente vai deixar pra falar na semana que vem, quem sabe. Que a gente vai falar sobre balanceamento de mesas, né? Balanceamento de mesas. Balanceamento de geometria. Balanceamento alinhamento. Vamos começar a encerrar aqui, então. Eu já devia ter feito isso antes. Então é isso. Bergode, o que tu acha? Pra fechar com chave de ouro aí, morte de personagens, mas se deve evitar, deve deixar acontecer naturalmente, o que tu acha? Deixa acontecer naturalmente e eu não quero ver os players chorar. Deixa que esse amor do RPG encontre a gente. Tá bom. E essa mesa vai se eternizar. Já aproveita e faz teu jabá aí, então. Agora que eu fiquei sabendo que tu já tá em casa, vai ter casa finalmente! E aí? E aí, vai ter coisa nova, não vai ter? Bom, eu comecei a instalar as coisas no computador, instalei o OBS finalmente nessa bagaça, estou configurando ele aos poucos.
Eu tô prevendo aí pra meio de dezembro e janeiro eu voltar com 2 pés na porta, afinal eu não vou trabalhar mesmo, então tá de boa. Vou ter tempo pra fazer os negócios e já tô preparando uns textinhos aí, provavelmente RPG, mas vai demorar a sair, porque eu quero que saia um negócio decente. Olha aí, olha aí. Eu vou deixar o Linktree, me sigam no Instagram do Mate Bardo e ver o geral as coisas aí do Linktree, e é isso aí. Linktree! Show de bola. Show de bola, é isso aí. Ah, e mais vale uma pedra na mão do que 2 luzinhas. Bebam água e doem sangue. Aí, aguinha. Seu Raulzito, e aí, essa semana não teremos, né, Taverna do Nontagaré. Aliás, eu tô bem louco. Essa semana não teremos o Tolo que roubou a alvorada. A taverna a gente tá Pois é. tendo, né? Mas quer fazer um jabá aí de alguma coisa? Não vai ter o Tolo que roubou a alvorada, porque o Douglas vai no churrasco da firma. Não explana, pô. Então, mas sexta-feira eu vou estar aqui jogando com o Taira e suas formosas orelhas de coelho, né? Muitos formatos. Nossa, me fugiu o nome. Despertar da Fúria. Despertar da Fúria, campanha de Império de Jade. Império de Jade. Tava difícil esse. Narrado pelo Edu Filhote, não é? Isso. Exatamente. E no mais, vou deixar o link aí também com portfólios, né? E site da banda, do Tanuki, e é isso aí. E mídias sociais. Eu e o Raul estaremos lá no canal do Hit, no RPG Mind, no Labirinto de Gonde. Agora o dia eu não lembro, desculpa aí, mas a gente vai estar lá um dia. Já era pra ter acontecido já, Porra, já foi remarcado 2 vezes. Caraca. E quase foi remarcado para esse sábado, mas daí o senhor A vai levar a avó dele no jiu-jitsu e não vai rolar. Então tá, é isso aí. Os links estão ali no chat. Galera, só para passar o nosso calendário aqui, amanhã teremos Numenera 2, Jardins de Numenera, episódio final, tá? Para você que quiser saber o desfecho dessa primeira parte da história, acompanha com a gente amanhã, tá muito engraçado, galera. Tá jogando o James Kist, o Mesmer lá do Sessão Zero e o Jack, nosso querido patrono Jack, e tá sendo narrado pelo Stamato. Então, para vocês que quiserem ir lá, avacalhar com ele, aproveitem, 8 horas da noite amanhã, no Numenera 2. Quarta e quinta teremos um recesso aí, não teremos live, não teremos nada, infelizmente, mas quarta-feira lança a nossa revista digital. A Etérica tá linda demais, então... Quarta-feira já? Tem que terminar Dia de 1. diagramar, então? Quê? Tem que terminar de diagramar, então? Exato, por isso que eu tô te cobrando. Então... preparem-se, galera, que foi uma coisa assim estupenda. Eu espero que vocês gostem muito. Na quinta-feira não teremos também o Tolo que roubou a alvorada, mas também na outra semana vai ter, tudo tranquilo. E na sexta-feira teremos Império de Jade, conforme falado, Despertar da Fúria. Império de Jade que acabaria já essa semana, mas foi adiado aí. Vamos ter Império de Jade até o dia 17 de dezembro, provavelmente. Então aproveitem para gostar bastante. Semana que vem, tá? Já vou anunciar que começamos uma campanha de The Witcher, tá? Vai ser nas terças-feiras, substituindo o Numenera, narrado também por Stamato, com jogadores por enquanto ainda a revelar, mas teremos Aniquilação aqui jogando com a gente, saindo da zona de conforto dela, de Vampiro à Máscara, e vindo para um outro cenário. Inclusive, queria convidar os meus amigos aqui de baixo. Se Tem algum... lobisomem em Witcher? Tem lobisomem The Witcher. Tinha, né? Vai morrer ter. em 2 palitos. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite, nesse mesmo bate-horário. Não, nesse mesmo bate-horário não, 1 hora atrás. Nesse mesmo bate-local. É isso aí. E falou! Continue a nadar, continue a nadar.